Sejam todos muito bem-vindos a esse grande encontro que eu sempre estou morrendo de saudade, que é o Encontro Mulheres no Aqua. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, falo aqui de Santa Catarina, sou oceanógrafa e trabalho com extensão rural. Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Kátia Ginalapa, falo aqui de Florianópolis, trabalho no Departamento de Aquicultura da UFSC. Eu sou Juliana Galvão, sou bióloga, falo aqui de Piracicaba, do interior de São Paulo, e eu trabalho com pesquisa. Hoje a gente tem mais uma convidada super especial, Mariana Midori Nagata. Seja muito bem-vinda ao Mulheres no Aqua, Mariana. Obrigada, Fê. Obrigada, Kátia, Ju. Muito obrigada pelo convite. A gente estava fazendo uma retrospectiva, eu conheço a Mariana pessoalmente e a última vez que eu conheci, que eu conversei contigo pessoalmente, foi em campo. E a gente está morrendo de curiosidade para saber toda essa tua trajetória de transição de carreira, de reposicionamento e de liderança. Então, esse vai ser o nosso tema. Hoje, como que tu se apresenta? Bom, eu sou Mariana Nagata, eu sou zootecnista de formação. Atualmente, eu estou como Head de Marketing do Grupo Corin. Sou a mãe do Aruan, que tem 2 aninhos. E parece que é muita coisa, mas também faz muito tempo que a gente se encontrou no campo, né? A gente estava lembrando aqui, faz 10 anos, né? Então, são 10 anos aí de mudanças. Eu passei por algumas transições na minha carreira. Eu quero compartilhar isso com vocês de peito aberto, né? Que se diz. Então, hoje eu atuo muito mais no marketing e em gestão de negócios, também desenvolvimento de produto. Mais recentemente, trabalhei no projeto de exportação, liderei o projeto de exportação da Corin. E lá de 2015 para cá, eu fiz uma trajetória tanto dentro de multinacionais, na parte de desenvolvimento de novos negócios, com foco na apicultura, né? Então, a gente se conheceu no campo, trabalhando com peixe, alevino, né, Fê? E é uma área que eu atuei por 8 anos e meio, né, especificamente na apicultura, e depois eu acabei abrindo um pouco mais o leque e trabalhando, eu digo sempre de forma paralela à zootecnia, porque a zootecnia ela sempre foi muito importante na minha carreira, né, durante essa trajetória toda, mesmo fazendo essas transições, mas eu sempre atuei dentro da agroindústria e do agronegócio, né? Então, a zootecnia ela sempre esteve junto comigo, aí, independente dessas outras áreas de atuação. Que legal, Mariana, um prazer estar contigo nessa tarde, né? E a gente poder conversar sobre mulheres que estão aí desenvolvendo uma carreira dentro da área de aquicultura, né? E que também se colocam nesse movimento de mudança, né? Então, a gente está curiosa para saber, assim, como é que foi para você esse gatilho de você perceber que estava na hora de mudar ou de querer, enfim. Conta para nós como é que foi esse processo. Tá, legal. Olha, eu comecei, então eu me formei em zootecnia na Unesp, né? E toda a graduação eu foquei já na aquicultura. Eu já sabia que eu queria mexer com animais aquáticos, na verdade. Eu não sabia muito bem o que. E aí, quando eu saí da universidade, eu já queria trabalhar. Eu sempre fui muito assim com a coisa do trabalho, e por uma questão de necessidade, mas também de grande interesse, né? E aí, no meu estágio, né, de final de graduação, foi no Grupo Pão de Açúcar. Eu fiz estágio lá e no Grupo Ambar Amaral, né, na piscicultura. Quando eu estava terminando o estágio, o Pão de Açúcar me convidou para ingressar e virar colaboradora. Na época, e aí eu acho legal falar sobre isso, eu já tinha consciência que não era aquilo que eu queria fazer. Mas, no momento, eu falei, eu vou abraçar essa oportunidade, né? Acabei de sair e eu estava com muita aquela ansiedade de trabalhar. Então, eu entrei para o setor de qualidade de pescados no Grupo Pão de Açúcar. E foi um grande aprendizado, assim, porque lá eu tive um contato muito grande com todo o mercado, né, brasileiro, assim, tanto de produtores de camarão, de peixe, e também mercado internacional, né, porque a gente fazia todo o processo de importação de salmão. Então, foi uma experiência muito importante para mim, apesar de, como eu falei, desde o início saber que eu não queria aquilo. Então, eu fiquei 1 ano e meio no Grupo Pão de Açúcar, e aí me apareceu a oportunidade de iniciar o projeto de aquicultura para a Altec, que é uma multinacional americana. Aqui não tem problema falar nome de empresa, né?
Não tem problema nenhum, pode falar o que tu quiser. Eu tenho experiências boas só. Só não, mas eu vou compartilhar sempre as experiências boas. Mas, então, eu fui para a Altec e iniciei o projeto de aquicultura no momento ainda que, para a aquicultura, pouco se falava de aditivos naturais e etc., né? Já era muito comum para suinocultura, avicultura, mas ainda para o aqua era uma coisa que poucas empresas estavam falando. Então, a Altec estava começando aquele trabalho e eu dei o pontapé inicial. Depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda um pouquinho mais. Depois da Altec, aí fiquei um bom tempo na Altec, fui convidada por uma outra empresa para iniciar um projeto semelhante. E aí o ponto, né, para responder a pergunta da Kátia, quando eu comecei esse processo de transição, porque eu acho que eu estou também, né? Então, acho que tem uma coisa assim que ele, não sei se vai acabar em algum momento, mas ele começou em meados de 2018, quando eu já estava um pouco cansada de viajar o tanto que eu viajava. Então, eu passava assim a semana toda fora, tanto viajando de norte a sul no Brasil, e muitas viagens internacionais também. Então, às vezes, eu ficava 2 semanas fora, emendava, e teve um momento que aquilo foi fantástico, assim, né? Eu conheci muita gente, muito lugar bacana por isso. Mas eu já estava cansada, né? E eu lembro que o pessoal falava assim, nossa, mas você já tem... eu já estava com quase 8 anos fazendo isso. Nossa, porque 4 anos é o número. E eu já tinha passado de 4 fazia tempo. E aí começou a me cansar essa coisa da rotina da viagem. Daí conversei na época com que era meu namorado, que hoje é meu marido, e eu falei, olha, eu acho que eu preciso dar uma parada. Mas eu nunca sabia que momento fazer isso, né? Porque tem aquela coisa de que o mundo corporativo, ele te dá uma falsa sensação de que você está totalmente assegurado, que você está com uma estabilidade. Então, é difícil dar o pontapé de você fazer esse movimento, tipo, sair, pensar, ou, né, enfim, migrar. E eu estava muito bem estabelecida, os projetos estavam acontecendo de uma forma muito legal. O que aconteceu? E aí eu acho que é um assunto que parece triste, mas eu olho com uma outra perspectiva hoje. Em 2019, meu pai faleceu. E foi uma morte inesperada, foi um infarto fulminante. E ninguém estava esperando aquilo. E aí foi o grande pontapé para mim, porque aí foi a hora que eu falei assim, caramba, né? A vida, ela realmente acontece e ela deixa de acontecer de uma forma muito rápida, assim, inesperada. Então, acho que está na hora de eu fazer as coisas que eu realmente quero. E um dos movimentos era realmente eu poder ter uma rotina um pouco mais equilibrada, curtir mais certos momentos que eu sentia falta com a família, com os amigos, com meu marido, enfim. Então, esse foi o grande pontapé, mas algo que já estava sendo construído lá atrás, né? 1 ano antes, pelo menos. Então, na época, eu estava na Fibro, e aí eu decidi que faria essa saída, né? E aí foi muito legal, e eu acho que é legal falar, mas também trazer um pouco de realidade para esse contexto, né? E vocês me interrompam, por favor, meninas, que eu vou emendando aqui, tá? O que eu acho uma delícia te ouvir, fica à vontade. Aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, então eu vou sair. E como eu falei, o projeto estava super indo bem, e eu adorava trabalhar com o pessoal que estava trabalhando. E eu falei, olha, não, eu estou decidida, eu vou fazer esse movimento e tudo mais. E aí a Fibro me ofereceu um período sabático, né? Eu nem sabia o que poderia ser isso. E o que foi esse período sabático? Eles me deram 6 meses para que eu pudesse fazer essa transição, só que e que minha vaga estaria lá, estaria garantida, né? Aí olhando assim, falar, então foi fácil, né? Só que assim, aí eu acho que vale trazer aqui uma realidade. O período sabático você não recebe o seu salário, tá? Então, assim, você só fica com a sua vaga congelada, mas você não tem receita. Então, eu também me preparei financeiramente para isso, para ficar esse período de pelo menos 6 meses. E o principal, não o principal, mas um muito importante também é a questão psicológica, mental. Porque às vezes a gente acha assim, olha, eu quero fazer muito esse movimento, eu quero muito dar uma parada e curtir outras coisas, só que no dia seguinte, às vezes a gente não está preparado para não ter aquela rotina de trabalho, né? E isso choca, né? Então, enfim, eu fiz esse movimento, só que aí com 3 meses que eu estava no período sabático, foi quando eu vim para a Corin, né? O que aconteceu, pessoal? Eu estava, então, nesse período que foi super importante, principalmente no momento que eu estava, eu realmente pude me cuidar em termos de saúde mental mesmo, e é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o autocuidado
cuidado, não só autoconhecimento, mas o autocuidado mesmo da terapia, enfim, né? Então, isso foi muito intenso nesse período para mim. E aí começaram a vir as coisas, né? Você abre um campo novo, então as coisas começam a aparecer para você. E a Corin era uma empresa que eu já admirava há muito tempo, mas eu até menosprezava um pouco, achava a Corin pequena, eu falava, não, uma empresa nacional, brasileira, não é para hoje. E aí aquilo começou a me visitar e etc e tal. E aí foi quando eu fui buscar a Corin, não foi a Corin que me buscou, eu fui buscar a Corin e aí apareceu a oportunidade de eu entrar na empresa, aí fiz o processo de saída da Fibro para a Corin. Aí nesse contexto eu já assumia um papel que estava muito mais compatível com o que eu estava buscando, que era na gestão de novos negócios e marketing, com um trabalho com pouca viagem, com uma rotina mais estabelecida. Então, essa primeira etapa de transição foi assim. Posso falar? Eu ouvindo você, eu fico assim pensando, porque para mim a rotina é uma coisa muito importante. Eu trabalho com rotina, não consigo viver sem rotina. E eu escuto muitas mulheres, mesmo os homens, né, falando das dificuldades que se tem em viver dessa forma. No começo sempre é uma delícia, viagens, lugares, aprendizados, pessoas indo, vindo, é aquele novo, é aquele movimento que a gente gosta, né? E depois isso começa a pesar. E chega uma hora que tem que fazer escolhas, né? E como é difícil saber o momento certo, porque a gente sempre acha que a gente está ou se antecipando ou atrasada. Né? E você falou aí da parte das questões familiares, né? De uma perda que te fez acordar para essa realidade. Né? E eu fico pensando como as coisas da mudança, né? E tem tudo a ver com o tema de hoje, a gente está falando de transição de carreiras, porque, na verdade, né, Mari, ouvindo, você não é uma coisa que surgiu a ideia hoje, amanhã eu já estou fazendo a minha mudança. É um processo de construção, de digestão. E eu acredito também que tem muito a ver com a intuição que a gente tem dentro da gente. Né? Porque como a gente não conhece o que está por vir, a gente fica, é agora ou não? Né? Como que é a tua relação com isso? Essa coisa da intuição, e claro que teve outros fatores externos, porque nada acontece sozinho, né? A gente conversa muito aqui com as meninas da importância de vivermos e de ouvirmos a sincronicidade das coisas. Como que foi isso para você? Eu achei interessante você trazer essa questão da intuição, porque outro dia eu estava lendo sobre isso, né? E falando que, assim, às vezes a gente fala que a intuição é uma inteligência da mulher, né? Então, assim, a gente também tomar cuidado, né? Que a gente é difícil falar com o homem fala assim, eu segui minha intuição, né? Aí, então, ele vai falar que ele calculou. Ele seguiu então, a razão. Porque intuição não é bem-vindo. É coisa de gente emocionada. É isso mesmo. E eu acho que assim, aí a mulher ela tem essa possibilidade e essa honestidade em usar as duas coisas a seu favor, né? Então, quando a gente fala de intuição, eu acho que assim, a intuição ela vem muito assim de se escutar, sabe? Não que eu não acredite em intuição, claro que eu acredito, mas eu acho que assim, às vezes a gente confunde um pouco a intuição, que é simplesmente a gente parar e se escutar, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? Eu gosto de fazer, eu sou da ação, né? Então, a minha mente, ela tem dificuldade de parar, porque meu corpo, eu tenho dificuldade de parar meu corpo. Só que eu já percebo isso, então quando eu sinto que meu corpo precisa dar essa parada, é porque eu tô com dificuldade de me escutar, e que é a tal que a gente fala da intuição. Então, poder parar, né, meditar, né, enfim, o que quer que cada um tenha os seus recursos aí. Mas, assim, então, eu usei muito do recurso da terapia para esses momentos, assim, porque eu acredito muito em ferramentas e métodos, assim, acho que não é à toa que eles existem e perseveram aí durante tanto tempo. Então, eu me lembro de uma, por exemplo, na primeira transição, que é muito simples de fazer, e eu faço isso às vezes quando eu tenho dúvida de alguma coisa. E aí que tá, será que é minha intuição ou é uma estratégia, um plano que eu tô fazendo? É você literalmente escrever
do lado, né, do lado, o porquê sim e o porquê não, né, de fazer aquele movimento. E aí você vai colocando post-it ou vai escrevendo num caderno e depois você relê tudo aquilo, né? E aquilo, além de, né, entrar mais profundamente você, te fazer pensar em várias coisas, visualmente, só pela quantidade do porquê sim e porquê não, você já sabe qual que é o caminho da resposta, entendeu? Maravilhoso. Né? Então, assim, eu usei muito desses recursos, assim, da terapia, do autoconhecimento, é uma coisa que eu indico para todo mundo, assim, né, para esse tipo de movimento. E eu também busquei os meus mentores, né? Eu acho isso tão importante, assim, e é uma coisa que, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais em detalhe disso. Mas eu tenho pessoas que eu olho, assim, hoje no mercado, enfim, na vida pessoal, que eu falo assim, eu acho que aquela pessoa tem uma vida equilibrada, então eu quero conhecer, né, do jeito que eu acho que é legal para mim também. Então eu vou conversar com essa pessoa. Eu acabo, né, trocando muito, e nessas conversas eu aprendo e vou lá e começo a exercitar para mim. Então eu tenho os meus mentores, e nesses momentos eu nunca tive vergonha, pessoal, e eu acho que por isso que eu tenho um network muito bom, de convidar para tomar um café, almoçar comigo, quando eu queria ouvir alguma coisa dessa pessoa, entendeu? Seja uma sugestão, uma dica, enfim. Então, eu sempre parti por esses dois caminhos e ferramentas, que é a terapia, né, que são esses recursos, ferramentas, esses métodos, e para os mentores, que eu tenho alguns, assim, na minha vida, que me ajudaram a atravessar esses momentos, né? E, de novo, não menosprezando a intuição, mas muitas vezes a gente acaba subestimando tudo em uma intuição. E não é, né? A gente, né, tem tantos recursos e vivências e tudo mais, experiências, que isso tudo somado vai te dar uma resposta, né? E aí parece que é uma intuição, porque ela vem, né? A resposta, ela pum, putz, agora é isso daqui mesmo, né? E aí a gente acaba falando, não, foi uma intuição, mas não, é uma somatória de tudo isso, assim. Mas eu acredito super também, tá? É só porque eu acho que nesses momentos é importante a gente usar e abusar dos recursos que existem, né? E, Fer, deixa eu só perguntar uma coisa para a Mariana antes, que você falou até para eu entender, e talvez a minha dúvida seja de outra pessoa também que está nos ouvindo. Você falou dessa trajetória profissional, né? Então, você começou no Pão de Açúcar, depois de 1 ano e meio você foi para a Altec e depois para a Fibro, para daí chegar na Corin, é isso? Isso mesmo. Aí eu entrei na Corin pela Corin Agricultura e Meio Ambiente, que é a empresa que produz e comercializa bioinsumos. E hoje, aí depois eu fui para a Corin Alimentos, que é a que produz frangos, ovos, alimentos. E agora eu estou no grupo, né? Responsável pelo marketing do grupo. Mas eu entrei pela Corin Agricultura e Meio Ambiente. Que legal. E quando que foi esse momento que você saiu propriamente dito do universo da zootecnia e foi para essa questão do marketing? Tá, legal, pergunta também. Então, quando eu passei pela Altec e pela Fibro, por serem multinacionais americanas, são empresas, principalmente a Altec, né, respira, né, marketing, assim, e eu sempre achei algo muito interessante, né, assim, o marketing, eu falo que, assim, ele é o cérebro, assim, das empresas, né, assim, ele vai norteando, né, os próximos passos, enfim, e isso sempre me instigou muito. Então, eu fui estudar, aí eu fiz o meu MBA em gestão de negócios, e que lá, né, a gente falava muito de marketing, né, não tem como falar de gestão de negócio sem aprofundar muito no marketing, eu fiquei apaixonada por isso, e foi quando eu falei, nossa, eu quero trabalhar mais na estratégia, porque apesar de nessas outras empresas eu ter começado o negócio, então eu desenhei a estratégia junto, né, mas eu ficava muito mais numa parte mais tática, operacional, e eu estava muito deslumbrada com a parte estratégica. Então, quando eu fui estudar, eu falei, agora eu quero atuar aqui, né? E aí a Corin Agricultura e Meio Ambiente estava começando no mercado. Então, eu digo que assim, eu cheguei na hora certa, né? Até uma vez eu tomei um café com o Tejon, que é uma das pessoas que foi importante nesse momento, que ele falou assim, olha, você é um misto de competência com sorte, porque parece que você está no lugar certo na hora certa, e de fato estava. Que aí eu fui atrás da Corin, quando eu sentei com o diretor da época, eu falei, olha, eu quero isso, mas eu quero trabalhar no marketing. Eu falei assim, ele falou assim, nossa,
Mas quando você falou comigo e falou da sua trajetória, eu pensei, onde eu vou colocar ela? Mas marketing é o que a gente está precisando, a gente não tem nada aqui, né? Então, aí foi quando eu tive essa oportunidade de construir o marketing da agricultura do zero, não tinha nada mesmo. Então, para vocês terem ideia, eu conduzi o primeiro plano estratégico da empresa, né, desenvolvi, né, junto com outras pessoas, obviamente, mas linhas novas de produtos, né, enfim. E depois, quando eu vim para a Cor em Alimentos, já como diretora de marketing e novos negócios, aí a empresa já tinha um marketing robusto de muito tempo, né, então eu peguei já a engrenagem lá rodando, né? E claro que aí a gente fez muitas coisas legais também, mas já estava rodando, já era uma empresa de 20 e tantos anos, né? Então foi essa a transição, assim. Mas como eu falei, a zootecnia sempre teve, né? Porque são empresas do agronegócio, da agroindústria, né? Mari, muito interessante, né? Porque toda semana chove de mensagem, tanto no Insta da Aquaculture Brasil quanto no meu, de pessoas pedindo sugestões e como fazer transição de carreira. E eu falo sempre assim, né, que a sorte ela é importante, mas a competência, então tu já estava, como tu disse, a transição ela ainda está em ti, mas você já buscou um MBA, né? Você foi se capacitando e você estava pronta e não só para ir atrás da oportunidade, mas é o que eu sempre digo também, de você criou essa oportunidade. Então, como é importante a gente estar sempre se capacitando, sempre tendo essa curiosidade, essa inquietude de executar, aprender algo novo, né? Muito mais, né? O marketing é muito além da zootecnia. Então, é uma coisa que a gente gosta também de reforçar bastante aqui, porque a gente sabe que tem muitas meninas e muitas mulheres que estão nessa fase de transição e estão querendo buscar novas oportunidades de negócio. Você falou Isso um é nome muito que é muito importante. icônico, que é o Tejon, né? Isso. E aí a gente sabe que você é uma grande inspiração para muitas meninas e mulheres, para muitas pessoas, e eu queria saber quem são as tuas inspirações, além do Tejon, eu imagino. Quem são teus mentores? Então, eu, assim, né, até quando me perguntam isso, claro que acho que, assim, como todo mundo, tem vários nomes públicos aí que são inspirações, assim, né, para mim. Mas, realmente, assim, no meu dia a dia, eu realmente me inspiro em pessoas mais, vamos dizer assim, comuns, vai, né, ou que estão mais acessíveis, assim, né, para minha realidade, enfim. É difícil responder isso assim, né? Porque talvez, né, enfim, esqueça, não sei, expõe alguém aqui. Mas eu vou falar um pouco assim de quem fez, foi muito importante para mim nesses momentos, principalmente, né? Eu tive muita sorte assim de ter grandes líderes na minha trajetória. E esses grandes líderes, né, entre homens e mulheres, em cada momento eu consegui realmente extrair coisas que hoje eu lembro deles quando eu executo alguma coisa que me faz pensar na situação que eu vivi com eles, sabe? Então, por exemplo, eu tive um grande líder que eu falo que foi o Maurício da Fiber, se ele escutar isso daqui, mas é que eu já falei tantas vezes para ele. Quem conhece, é difícil alguém que não concorde comigo, assim, do mercado. Ele é uma pessoa muito profissional, muito ética e muito leve, sabe? Assim, uma pessoa que eu via isso, eu admirava muito, porque eu falava assim, nossa, como que consegue ser tão leve, assim, sabe? E ele era, né, assim, o CEO da empresa. Eu achava isso incrível. E a gente já tinha viajado para muitos lugares, né, pegado situações complicadas para resolver, assim. Então, nesse aspecto, era uma pessoa que eu achava muito equilibrada. Então, nesse quesito. Eu tive uma grande líder que foi no Grupo Pão de Açúcar, que hoje é uma amigona minha, que é a Luciana Lacerda, que tem uma atuação também forte aqui na agricultura. A Lu, ela foi uma grande líder e foi a pessoa que falou assim para mim, vai buscar outra coisa, nega. Ela falou, aqui não é para você o que você quer, né? E tá tudo certo. Então, acho que aquilo foi tão importante, sabe? Assim, para eu me sentir segura também em fazer esse movimento, sabe? E fora outras coisas que ela me inspira até hoje, né? A gente troca muito, assim, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico excepcional e sabe passar isso para os outros com uma humildade muito grande. Eu acho isso muito bonito, sabe? Para quem realmente tem essa responsabilidade de disseminar, né, conhecimento.
E assim, outras mulheres também que me inspiraram, eu vou citar uma outra que eu acho importante aqui, que trabalhou comigo na Altec, que também virou uma grande amiga minha. E eu falo que é minha mentora, porque é minha mentora mesmo, sabe? Assim, que quando eu tenho alguma coisa, eu falo, o que vocês acham? Eu mando para elas, falo, ó, tô com essa situação, o que vocês acham? Que é a Andréa Malaguido. A Andréa, ela era gerente de pesquisa e desenvolvimento da Altec para a América Latina, a gente viajou bastante também juntas. E ela tinha muito essa coisa também de ser uma pessoa inteligentíssima, mas com uma humildade, assim, e uma didática maravilhosa e leve. Eu não sei, essa característica, para mim, a leveza, sabe? Principalmente falando no mundo corporativo, é uma coisa que me chama muita atenção, entendeu? Porque a gente sabe, né? Negócios, mundo corporativo, é um ambiente que ele precisa provocar uma certa tensão, assim, para trazer aquela performance também, né? Mas eu acho que quando eu encontro pessoas e convivo com pessoas que sabem lidar com isso com uma certa leveza, eu acho isso muito admirável, assim. Então, são pessoas, assim, que me inspiram, sabe? Pessoas mais comuns mesmo, mas que realmente foram meus mentores e são até hoje. Que legal, Mari. Posso chamar de Mari? Claro, lógico. Não, Ju, já passo para ti, só me veio na mente, assim, o que é essa leveza, né? Porque às vezes... Eu ia falar sobre isso, Kátia. Então pronto, né? Porque você passa para mim, eu estou te conhecendo mais agora que na entrevista, né? Que a Fernanda, que já tinha o teu contato, a tua fala me passa uma leveza. Ai, que bom, fico feliz, né? Porque... É verdade. E aí, como é que você identifica essa leveza nas outras pessoas para te inspirar, né? Sim, sim. O que você pode dizer para nós disso? Eu acho que a leveza, ela vem de uma coisa de você estar segura, sabe? Eu acho que ela tem muito a ver com segurança, a leveza. Porque quando a gente está inseguro em um ambiente, numa circunstância, a gente fica tenso, né? E com tensão você não consegue, né? Assim, nem se quiser transparecer uma leveza, né? Então, eu percebi que a leveza tem a ver com segurança, né? Em a gente aterrar mesmo. Você tem mais exercícios para isso. Então, eu aprendi isso na terapia. Às vezes eu tinha que participar de uma reunião, assim, principalmente quando era com o pessoal de fora, né? E apresentar e defender e tal. Eu ficava muito nervosa. Então, eu aprendi a ir para o banheiro, aterrar, fazer exercício para aterrar antes de entrar na reunião. E aí eu me sentia com presença, segurança e leve, né? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que os exercícios, né? Hoje fala muito de mindfulness, né? Nas empresas, né? E aí eu acho que isso é muito positivo, assim, realmente, para as pessoas poderem respirar, né? É uma coisa que é um dos meus objetivos de 2025 é respirar. Parece meio loucura, assim, mas eu falo bastante, eu sou muito, né, assim, tenho uma energia alta, então, às vezes eu vejo e falo, peraí, vamos respirar. Então, respirar antes de entrar numa reunião, respirar antes, quando a gente vai encontrar com alguém, ter presença, né? E aí isso tudo traz segurança. E segurança tem a ver com preparo, né? Preparo, o que a Fê falou, acho muito importante isso, porque agora que a gente está com as mídias sociais, o online, né? Parece que tudo é muito simples, muito fácil, todo mundo fica milionário da noite para o dia e tal. E não é assim, né? Aquilo é uma fatia do que é mostrado, tem um preparo por trás disso. Então, se preparar para um movimento, uma transição, uma reunião, uma entrevista, né? Antes de entrar aqui, eu me preparei, né? Eu fiz a minha meditação, entrei e falei, não, peraí, pus o celular no não perturbe, né? Que é para a gente poder estar presente. E aí, eu acho que, consequentemente, a gente transparece essa leveza, né? E tem muito a ver também, ouvindo você aqui, Mari, que para mim representa a leveza, é a paz. Sim. Né? Porque você pode estar numa situação conturbada, difícil, que te preocupa, que te tira da tua zona de conforto, mas você pode fazer todo esse processo sentindo paz. Sim. Porque a leveza me remete muito isso. E para você sentir paz dentro do processo, você tem que ter segurança no que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento técnico daquilo que você está falando.
né? Você não está caindo naquela situação de paraquedas, ó, cheguei, quem sou eu, o que estou fazendo aqui? Você sabe porque você está ali. Sim. Então, como é importante esse olhar global, né? De a gente unir essas diferentes adjetivos, sentimentos, habilidades, para a gente realmente conseguir alcançar o nosso objetivo, porque a gente não precisa estar numa guerra. Que eu sinto muito hoje das situações é que se a coisa não chegar para arrebentar, se não tiver todo mundo se descabelando, estressado, a coisa não está acontecendo. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar, né? A gente pode produzir, a gente pode mudar, ver com outros olhos, ser, né, ali enfático no que a gente está fazendo, ter esse poder de convencimento. Isso a gente só faz quando a gente tem segurança do que a gente está fazendo, mas não precisa ter essa coisa da tensão. É isso que eu acho que a gente tem pesado muito nas situações e na vida da gente como um todo. Sim, e é isso mesmo, assim, e eu acho, e é o que eu estava dizendo, né, assim, o ambiente corporativo, ele provoca isso para você produzir, né, porque essa tensão também, ela faz com que tenha uma busca pela performance, e tudo bem, mas também a gente tem que lembrar que é um ambiente que foi construído majoritariamente por homens, né, então tem uma característica muito masculina, não estou falando só de homem, estou falando de características masculinas, assim, e eu não fui assim sempre, né? Eu, assim, no início, e acho legal até trazer uma situação que também me marcou muito, eu vou citar uma pessoa aqui que vocês conhecem bem, eu me tentava me masculinizar muito, sabe? Assim, porque eu queria mostrar essa performance, essa rigidez, para que eu tivesse autoridade, eu achava que eu ia ter autoridade, assim, né? E que eu pudesse, que talvez isso fizesse com que eu fosse mais produtiva, né? E depois, assim, com o tempo, a maternidade principalmente me trouxe muito o feminino, né? E essa coisa do, não, eu não quero pôr o pi na mesa, porque eu nem tenho, e não acho que é assim que a gente vai fazer acontecer. E eu sou uma pessoa que, assim, né, eu tenho um time de alta performance, entendeu? Eu sei cobrar também, né? Eu sei entrar numa reunião e defender o meu ponto de vista, mas como que a gente faz isso, entendeu? E aí, eu lembro numa ocasião, a professora Débora Fracalossi, ela é linda, maravilhosa, e a gente viajou juntas para um evento para Holanda, e aí eu lembro que um dia ela falou assim para mim, posso te falar uma coisa? Aí eu falei, claro, ela falou assim... Débora sendo Débora. Mari, você é uma excelente profissional, você é maravilhosa no que você faz, você não precisa ser tão masculinizada para isso, não, para provar nada para ninguém. E aí aquilo, assim, foi estranho, meio incômodo na hora, mas hoje eu olho porque ela me falou há 10 anos atrás e faz muito sentido para como eu estava me colocando nas situações e no mundo, entendeu? Eu achava que, por exemplo, eu ia muito para o campo e para eu... sei lá, impor respeito e tal, eu tinha que apertar forte a mão do dono da propriedade, entendeu? Eu apertava forte. Eu lembro que uma vez um cara falou, nossa, você aperta forte. Eu achava que isso eu estava mostrando alguma força, alguma autoridade. E aí você vai vendo que não é assim, sabe? Não é assim, não precisa falar alto, não preciso gritar, não preciso, sabe? Enfim, então, é isso, é o lado do feminino que é muito poderoso, sabe? Então... e quando a gente entende e se conecta com isso, aí ninguém segura, né? Quando a gente se conecta com a nossa essência, é curioso porque a gente se conheceu lá em 2015, mais ou menos, e eu me masculinizava muito. E não é a minha essência. E, né, e para quem conhece, a professora Débora Fracalossi, ela é linda, ela é charmosa e ela é extremamente feminina. E ela mostra autoridade, ela mostra conhecimento, a sua inteligência, a sua humildade daquele jeito dela, que é a essência dela. Então, é tão importante, Mari, assim, e a gente recebe tanto feedback disso nos bastidores, é muito importante tu ter falado isso, de quantas meninas ainda, em 2025, acham que tem que se masculinizar para serem assertivas, para serem ouvidas, para mostrar a sua competência. E às vezes não é a essência delas, assim como não era a sua, e assim como não era a minha também.
Obrigada por compartilhar isso com a gente, é muito, 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 muito importante. Sim. Você falou da Mari de 10 anos atrás, você não se imaginava, então, ser essa Mari hoje? Aquela menina do campo lá? Eu reflito muito sobre isso. No fundo, eu me imaginava, porque eu desejava isso, entendeu? Eu não sabia, talvez, que era possível, assim, como fazer isso, mas, no fundo, eu imaginava, eu desejava. Eu saí da graduação já falando assim, eu quero ser mãe, eu quero ter uma carreira de sucesso sem abrir mão de ter minha família, meu filhinho, sabe? Assim, eu já imaginava o que eu vivo hoje, entendeu? Só que eu não sabia exatamente como fazer, porque, assim, claro que tiveram muitas outras antes da gente, né? Assim, a gente não é tão velha assim, mas eram poucas, muito poucos. Hoje a gente vê muito mais mulher no campo, muito mais mulher no agronegócio. Então, há 10 anos atrás, eu conto no dedo quantas mulheres na aquicultura, por exemplo. Eu lembro de você, Fê, da Dani, né? Da Dani Nomura, né? Eram poucas mulheres, assim, a Débora, né? Outras também aí que eu poderia citar, mas eram poucas. Então, também, assim, quem que é a referência para a gente, né, assim, se espelhar e trilhar, enfim. Então, assim, eu desejava, então, de uma certa forma, eu imaginava. Eu só não sabia exatamente como fazer esse processo, entendeu? Como chegar, né? E aí eu fui descobrindo nesse processo do autoconhecimento e me especializando. Eu fiz, né? Eu sou especialista em liderança com ênfase em inovação, que aí foi um outro MBA que eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, que eu quis estudar sobre isso, né? Isso é um assunto que me instigou muito. Então, hoje, né, eu também busco ajudar outras mulheres nesse caminho, justamente porque não só me especializei, mas eu vivi isso. E vivo hoje, né? A transição não acabou, ela ainda está acontecendo. Mas eu, no fundo, eu desejei o que eu vivo e como eu sou hoje. Mas é que na época, realmente, eu não sabia como. Não tinha tanta clareza. Não tinha clareza, exato. Quantos anos de carreira? Desculpa, Fê. Esse ano, 14 anos. 14 anos, tá. Pergunta, Fê, depois eu faço a minha pergunta. Não, e ao longo de toda essa tua trajetória, assim, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou? Quando eu me tornei a primeira equipe que eu de fato tive que gerir, eu não tinha ainda me especializado, entendeu? Mas acho que é aquilo que a gente estava falando, assim, de buscar conhecer outras coisas e vivenciar, e acho que é importante isso também trazer aqui, além do seu escopo, sabe? Assim, então, eu sempre fui muito curiosa, e até pela posição que eu tinha, que eu estava construindo o departamento do zero, se eu não tivesse aliados, eu não ia fazer nada. Então, eu percebi até que relativamente cedo, na Altec, na Fibro também, porque eu comecei um negócio do zero e eu não tinha equipe. Então, eu contava com quem? Distribuidores e representantes e consultores, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse esses aliados, eu não ia fazer nada, nenhum negócio ia acontecer. Então, de uma certa forma, é uma liderança que eu tive que ir aprendendo, né? E foi muito mais por observação nesse primeiro momento. E depois, quando eu de fato fui formar minha equipe e construir esse departamento, foi quando eu busquei a especialização, fiz em paralelo, foi muito legal, porque a própria empresa falou, por que você não faz uma especialização aqui? Porque você tem muito, naturalmente, já tem muito essa coisa do líder, mas claro que é muito possível aperfeiçoar e aprender também, né, a forma de liderar. Então, eu acho que esse nem foi o maior desafio, assim, da minha carreira, assim. Eu acho que os maiores desafios foram, ao mesmo tempo que foi instigante os movimentos de transição, mas é o desapegar da circunstância atual, assim. Eu acho que isso, para quem... Vocês, a maioria, né, a Kátia e a Ju são pesquisadoras, né, assim, cientistas, enfim. A Fê, você é autônoma, né, você tem a sua empresa, né, assim, você dá consultoria. Eu sou servidora pública. Servidora pública, que, assim, eu acho que uma característica do mundo corporativo, e aí eu falo muito de quem fez esse movimento de ter seu próprio negócio e tal, essa coisa de você abrir mão de todo o pacote que te oferece, ele é muito desafiador, dá medo,
entendeu? Porque você tem um pacote para te segurar naquele contexto, entendeu? Então, esses foram os maiores desafios para mim. Foi me desapegar disso. Mas, de novo, com preparo, planejamento, principalmente financeiro, entendeu? Né? E com seus pares, né? Com seu marido, com a sua esposa, enfim, né? Com a sua parceira, enfim, você poder fazer os seus combinados de como que aquilo vai funcionar, isso ajuda, facilita bastante. Mas esses, para mim, foram os maiores desafios. A coisa da liderança eu amo, assim, eu sou completamente apaixonada, porque eu aprendo e evoluo e vou me descobrindo também nesse processo de liderança, sabe? Então, não foi desafiador, assim. Tem desafios de equipe, gente, né? Assim, a gente lida com muitas perfis diferentes, lidar com gente, né? Então, são perfis diferentes, são idades diferentes. Então, vocês imaginam que numa mesma equipe eu lido com pessoas de 23 anos a 51, entendeu? Então, assim, são, né, tem os desafios comuns a isso, mas que eu olho isso de uma maneira muito, para mim é muito gostosa mesmo, assim, de aprendizado, sabe? A gente percebe que você gosta de aprender, Mariana, e eu acho que essa é uma característica muito interessante, né? Eu que trabalho com educação, também com pesquisa, mas sou muito interessada em processos de educação, então, normalmente quem é muito curioso, quem gosta de aprender, são pessoas que já estão mais abertos ao novo, né? São pessoas que vão em busca desse novo. Então, você trouxe já muitos elementos aqui para quem está nos ouvindo, que é essa curiosidade de aprender, essa questão de você identificar no processo terapêutico como uma ferramenta de aprendizagem. Tem muita gente que acha que o processo terapêutico, seja através de uma mentoria de carreira, como é o nosso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ou uma mentoria para desenvolvimento espiritual ou emocional. Tem gente que acha que isso é quase um sinônimo de, então eu fracassei, né, na minha condição de vida individual. E é totalmente o contrário, né? Quem busca a terapia são pessoas que estão querendo uma mudança. São pessoas que já cansaram daquele mesmo resultado e querem, no processo terapêutico, aprender a fazer diferente, aprender a fazer melhor. Então, eu acho que quando a gente fala assim, que as mulheres, e tem estudo estatístico sobre isso, né? Que as mulheres são mais aptas, não sei se é verdade, né? Mas estão mais propensas a buscar o processo terapêutico, talvez é porque a gente está sempre tentando educar. E aí esse papel foi dado para a gente, umas acolhem esse papel, outras não, mas tem uma coisa aí de que a gente gosta, vamos dizer assim, disso, né? É mais fácil encontrar. E eu acho que os homens também gostam, a gente fala muito de homens e mulheres aqui, mas eu gosto muito de identificar esses homens que gostam de aprender, né? E aí talvez eles tenham vergonha, mas tem um tanto de homem que gosta de aprender. Talvez eles tenham vergonha de assumir que eles aprenderam isso num método TCC, né? Isso que você falou de colocar prós e contras e fazer uma lista, isso está dentro da teoria cognitivo-comportamental. É uma linha da psicologia, né? Que tem muitos psicólogos que se especializam nisso, principalmente os direcionados aí desenvolvimento operacional em empresas, e é assim que você faz análise, né? Que você vai em frente. E aí tem aqui no nosso roteiro, você fundou a Midori Collab, é isso? Isso, exato. Conta pra gente o que é a Midori Collab e como é que você chegou nela. Legal. Então, em 2021, eu fiz um processo que eu fiquei um tempinho fora da Corin para tocar um projeto pessoal, né, em outro estado. Foram 3 meses. E nesses 3 meses nasceu a Midori Collab. Por quê? Como eu falei, muito curiosa, eu adoro o que eu faço de trabalho e me apareceram oportunidades de ajudar no desenvolvimento de 2 startups. E aí eu falei, bom, então vou abrir aqui a empresa, vou prestar esse serviço. Só que nesse contexto, eu vi uma coisa muito poderosa, que foi o trabalho colaborativo. Né? Então, quando você traz expert, pessoas apaixonadas, mesmo com muita energia naquilo que faz, para resolver um problema, entregar uma solução a um projeto. E aí foi quando nasceu a Midori Collab que eu falei, eu quero fazer isso. Né?
E aí, de novo, só voltando um pouquinho, aí foi quando a Cori me chamou de volta para assumir um cargo que eu nunca tinha tido até então, que era de diretora. Eu achei importante para mim, para minha carreira. O Tejon tem culpa nisso, porque eu tomei o café e ele falou, agora ou nunca, você está com uma idade que você tem que virar diretora logo. Aí eu falei, então tá, então eu vou aceitar, porque eu estava saindo. Aí ele falou, não, volta, aí eu voltei. Aí voltei. Só que a Midori, ela continua existindo, né? E aí, como eu falei, o processo de transição ele não acaba, pelo menos eu acho que ele não vai acabar para mim. E aí agora, mais recentemente, eu resolvi pôr foco de novo na Midori e aí desenvolver projetos, soluções, tanto em desenvolvimento de produtos, em lançamento de produto, plano estratégico de marketing e comunicação para pequenas e médias e grandes empresas, junto com um pessoal que em algum momento ou foram meus fornecedores, ou foram meus clientes, ou trabalharam em equipe comigo. Então, são as melhores pessoas que, no meu ponto de vista, entregam resultado, mas com paixão, propósito no que fazem. Então, a Midori Collab, ela está revivendo, né? Agora é um momento de pico aí, porque tem muita coisa legal acontecendo. E aí, dentro desse movimento também, até o dia do episódio ir para o ar, acredito eu que eu já vou ter lançado, que é a minha mentoria, né, para líderes, tanto individual quanto em grupo, que é a Mamina, né? Então, também, como eu falei, eu já mentorei, né, algumas mulheres, principalmente dentro do ambiente corporativo, porque existia programa de mentoria, já fui mentorada, e é uma coisa que, além de eu gostar, como eu disse, existem ferramentas que para mim foram tão úteis, né, que hoje eu realmente quero que isso seja útil para outras mulheres. Então, a Mamina também está nascendo, que é a mentoria tanto individual e em grupo. Então, são as duas empresas minhas aí que uma já é velha, mas ela tá voltando ativa e a outra está nascendo. E esse velho é nem tão velha, né? É 2019? Exatamente, ela é nova. É uma criança ainda. O mundo é tão célere as coisas, né? Que a gente fala assim de 5, 6 anos atrás, parece que é tanto tempo. Me veio em mente agora, com essa tua fala sobre a mentoria, né? Esse teu novo projeto, de estar desenvolvendo isso com as pessoas, tanto individual quanto em grupo. Para você, quais são os adjetivos, quais são as habilidades que um bom líder deve ter? Legal. Bom, primeiro, e para mim é o mais importante, que é gostar do que se faz. Eu acho que a gente não consegue inspirar nem motivar ninguém, né, se a gente não gosta do que a gente está fazendo, né? Então, o líder precisa, de novo, voltando para o autoconhecimento, saber o que se quer, o que se gosta, né, para poder estar fazendo o que gosta e o que quer, né? Porque assim você naturalmente, né, você vai poder inspirar e motivar uma equipe de alta performance. O segundo é escuta, né? É muito importante, assim, um líder ele precisa ter uma escuta muito, muito, muito aprimorada, assim, ter presença, né? Então a gente muitas vezes a resposta não está com o líder, está com o liderado, e aí basta escutar e estar presente para aquela resposta vir, né? A pergunta vem do liderado e ele mesmo vai te responder se você souber escutá-lo, né? E a terceira é vivência, né? É muito comum, hoje a gente está vendo muita gente falando de liderança e dando mentoria, né? Uma coisa assim que tá meio batido assim no online, mas eu vejo, infelizmente, pouca gente com a vivência mesmo, né? Então, assim, o que dá certo na prática mesmo, né? E eu acho que à medida que você traz a sua vivência de uma forma honesta e transparente para os seus liderados, as suas experiências, e isso é compartilhado, mesmo que sejam erros também, né? Não só acertos, eu estou dizendo, mas erros também, fracassos, enfim. Isso faz com que a sua liderança ela seja muito mais humanizada, que deveria ser obrigatoriamente, né? Uma liderança humanizada. Eu acho curioso esse termo, porque assim, não deveria ser humanizado. A gente está falando com seres humanos, né? Mas infelizmente tem essa categoria da liderança humanizada. Então, para que isso realmente aconteça, é a vivência, né? Eu acho que alguém que lidera precisa ter vivido certas experiências, assim, né?
Claro, tem, né, situações que dentro de uma empresa você vai ser colocado como líder sem, como eu falei, sem nenhuma experiência. Então, vamos lá, buscar ferramentas que podem te auxiliar nisso e você aprender junto com o processo, né? É possível também. Mas para quem escolhe ser líder e quer desenvolver a liderança, esses 3 pontos, para mim, são os mais importantes. Ser apaixonado pelo que faz, gostar do que se faz, ter uma escuta e presença, né, e vivência. Porque hoje, né, como você falou, se fala muito em liderança. Você acha que é possível transformar qualquer pessoa em líder? Né? Porque todo mundo quer chegar na liderança. Mas ótima pergunta, Ju. Não, a gente está muito sincronizada, eu ia fazer essa pergunta agora. Eu vejo péssimos líderes, entendeu? Eu presencio coisas em que eu falo, gente, isso está acontecendo mesmo, eu não estou acreditando. Porque justamente todo mundo está subindo, né, as escadinhas ali da carreira, isso em qualquer ambiente de trabalho, e o objetivo é chegar na liderança, mas a liderança é para todo mundo. É possível transformar, né, qualquer pedaço de madeira em ouro, né? Me fala como você vê isso. É bem polêmica essa pergunta. Eu vou ser muito cuidadosa com a minha resposta aqui. Sorry. Não, assim, não tem certo e errado, é o teu ponto de vista, Mari. Fica bem tranquila. Qual que é a sua visão dentro da tua experiência? Vamos lá. Não confundirmos liderança com chefia, né? Porque muitas pessoas são colocadas num lugar de líder, mas acabam executando como chefe. Então, aí está uma parte da resposta, né? Ela vai desempenhar aquilo que foi, né, dado, mas não como um líder, como um chefe, né? Agora, eu acho que é possível lapidar, desenvolver? Depende aonde estão os gaps. Se é numa questão comportamental ou uma questão técnica. Se é uma questão comportamental muito enraizada e que a pessoa não tem consciência que precisa desenvolver aquilo, para mim assim, não é impossível, não é nem que assim, é difícil, é impossível, porque primeiro parte da consciência, né? Um bom líder, ele tem muita consciência de si, do que lhe falta, né? Do que você é bom, né? E do que te falta para você poder desenvolver. Então, se não há essa consciência e portanto, não há abertura para esse desenvolvimento, é impossível, né? Agora, em termos técnicos, né? De como você liderar uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha perfis comportamentais muito diversos e tal, isso é super possível, porque existem muitas ferramentas que te ajudam a fazer isso. E é incrível, né? A questão, assim, eu adoro, né? Assim, estudar comportamento, né? Então, quando você você utiliza as ferramentas disponíveis, né, para mapear o perfil comportamental da sua equipe, nossa, fica uma delícia trabalhar, porque assim, você fala, olha, com essa pessoa eu preciso tratar desse jeito, e aí você vê que aquilo deu resultado, aí você fala, agora com essa desse. Então, assim, isso é uma técnica, isso é ferramenta, entendeu? São métodos, né? E aí sim é super possível. Agora, quando a coisa é muito enraizada e a pessoa não tem a consciência, pode até ser enraizada, tendo consciência demora um pouquinho mais, mas a pessoa não ter consciência, não ter abertura para isso, aí vai ser um chefe, não vai ser um líder, né? Ele pode continuar lá no posto, mas não vai ser um líder, né? Ótimo. É muito bom. Você pode dar um exemplo para a gente, Mariana, de qual ferramenta está à disposição? O que você já usou? O que você gosta? Eu gosto de uma muito simples, que eu gosto e eu uso, e é muito legal, porque quando, no primeiro momento, se o colaborador, a equipe não está acostumado, fica até com medo, fala, mas por que eu vou responder isso? Aí depois a gente senta e lê aquilo junto, né, e vê, não existe um perfil que ele é completamente ruim, nenhum que é completamente bom, né? Todos os perfis, eles são bons, basta encaixar eles nos lugares onde eles vão responder melhor. É o DISC. O DISC eu adoro, porque é uma ferramenta simples, né? Ela mapeia, né, o perfil do colaborador, tanto para ele poder entender aonde estão, né, os seus pontos aí que pode ser desenvolvido, porque o legal é que tem as coisas um pouco mais equilibradas. Então, à medida que você consegue enxergar isso, tanto quanto
colaborador quanto o líder, né, e ajudar esse colaborador a desenvolver aonde está muito para baixo ou está muito para cima, né, isso vai fazendo parte do processo da liderança, né, e do desenvolvimento desses profissionais, né. Então, o DISC é uma ferramenta que eu uso na minha mentoria, inclusive, e eu já usei muito comigo mesma e com os meus liderados, com a minha equipe. E aí, quando eles leem, eles falam, nossa, que legal! Nossa, eu respondi só aquilo e deu tudo isso, é exatamente isso que eu estou passando. Então, é gostoso, sabe? É gostoso. É uma sigla? O DISC é uma sigla, DISC, DISC. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui para vocês. O que significa? Cada sigla é a característica do perfil. Então, dominante, entendi, comunicativo, influente, mais técnico-analítico. Entendi. Não, perfeito. Outro dia a gente estava aqui... É meio uma descrição de teste de personalidade, não é? Tipo um teste de personalidade. Isso, é de um perfil comportamental, mas ele te dá o legal do DISC, que eu acho muito incrível, que se você fizer hoje, você fizer daqui a, sei lá, um ano, ou se você fizer depois de uma mudança brusca em algo na sua vida, ele vai ter pequenas mudanças. A sua característica mais evidente, ela não vai mudar, é difícil mudar, né? Mas você vai ter mudanças porque ele reflete muito a sua situação atual. Então, isso que é legal e é gostoso nesse processo da liderança. Que você faz hoje, e aí, de repente, daqui 6 meses, você é colaborador, e vocês juntos podem ver aquela evolução, sabe? Esses dias a gente fez né? Eu compartilhei com as meninas aqui um de 16 personalidades. Não sei qual que é o nome do teste, mas foi muito bacana. Daí a gente, e aí, qual que deu o teu? Deixa eu ver. E é impressionante, parece que tá descrevendo, assim, todas as características, os talentos de cada uma. Foi muito legal. A gente se divertiu, né, gurias? Sim. Para contratação, o DISC é legal. Tem outros, que como eu falei, o DISC ele é muito simples, mas para contratar é muito legal. Então, quando você tem né, uma vaga aberta, você vai mapear lá qual que é o escopo da pessoa que você precisa, quais as características, e aí você aplica no momento do processo seletivo, aquilo já te dá uma clareza muito grande, né, em quem contratar, muito legal. Que legal. E aí, nessa mentoria que você oferece, é tanto para colocar um produto no mercado, quanto também para a pessoa se encontrar, fazer uma transição de carreira. Na realidade, assim, então a Midori Collab é a minha empresa de gestão de negócios, desenvolvimento de produto, estratégia de comunicação, né? É onde trabalhamos diretamente com empresas. E a Mamina, que é o meu projeto de mentoria, que primeiro nasceu sem o nome de Mamina, mas com mentoria para líderes mulheres individuais. E agora está nascendo a Mamina, onde, nesse novo contexto, eu vou abrir a primeira, né, turma, espero que seja a primeira de muitas, mas de mentoria em grupo. E aí, por que isso, né? A mentoria individual, ela muitas vezes não é acessível, né, para todos. E, claro, por ela ser individual, e aí ela, né, merece um tempo dedicado, ela acaba não sendo acessível para todas, né? Então, a mentoria em grupo, ela é mais acessível, é uma coisa que eu quero fazer com que isso aconteça, né? Que tenha essa acessibilidade à informação, a desenvolvimento para mulheres. E também existe bom, vocês sabem disso, né? Mas, assim, o poder, né? De ter outras mulheres envolvidas no processo, poderem estar juntas, assim. Ainda bem, né? Que isso está se tornando muito comum hoje em dia, né, assim, vários grupos de mulheres, enfim, mas aí é uma mentoria com a minha metodologia, né, a metodologia Mamina. Depois eu falo um pouco mais, que ainda não lancei ela, mas mais uma mentoria voltada para grupo e de fácil acesso para quem quiser participar, tá? Então são duas frentes aí diferentes, a Midori Collab e a Mamina. E a minha pergunta é como é que tu consegue equilibrar toda a tua vida? Porque daí tu trabalha na Corin, aí na Mamina, agora criou a Mamina, aí tem a Midori, tem o teu marido, tem o teu filho, como é que tu dá conta de tudo isso? Se fosse mês passado eu ia responder de um jeito, agora eu vou responder de outro, porque aí não vai ser assim, é porque você... Não,
Eu li um livro recentemente, até compartilhei no meu perfil várias pílulas sobre ele, e que ele traduziu tudo que eu sempre acreditei e pratiquei, que é o hiperfoco. Esse livro é muito legal. Para mim, o segredo está nesse lugar, assim. E aí tem muitas coisas que envolvem para a gente poder realmente focar no que precisa ser focado e, de fato, a gente ser produtivo, né? Porque aquilo, produtividade não é produzir em volume mais, né? É fazer o que você está proposto a fazer acontecer, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada, assim, realmente, sabe? Assim, tipo, estou aqui, não estou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, eu tenho um projeto, eu vou olhar para esse projeto. E eu compartilhei isso no meu Instagram, agora que eu comecei a falar mais sobre autoliderança também, né? Sobre o meu método super rebruscado, que é anotar num caderno. Todo dia de manhã eu coloco minhas intenções do dia e eu tenho o meu, que é no computador, do mês e do ano. Só que eu faço isso há anos, entendeu? Então, assim, ninguém falou, faça assim. Eu vi que aquilo funcionava para mim. Eu comecei a falar disso no Instagram já desde o ano passado. Aí, quando eu fui ler o livro do Hiperfoco, ele fala exatamente sobre as 3 intenções diárias, profissionais e pessoais, né? Então, por que 3? Porque o nosso cérebro ele tem dificuldade de associar e executar, armazenar, enfim, mais de 3 coisas, 3 assuntos. Então, por isso que você vai colocar as 3 intenções do dia. Então, eu compartilhei uma pílula sobre isso. E eu faço isso há anos, né? Quando eu engravidei e fui ter o meu filho, eu falei, agora lascou, porque todo mundo fala para mim, você vai ver quando você tiver filho. Aí você não vai dar conta. Não, você vai ver, uma coisa não vai dar certo. E aí, gente, assim, eu não tô romantizando. Eu acho que a gente tem que ser cuidadosa, assim, com isso, sabe? Já passei muitas madrugadas. Essa madrugada eu passei metade da madrugada acordada, que meu filho tá no processo de desmame e ele tá chorando muito. Então, assim, é punk. Mas, assim, tem um lado que é possível sendo leve e prazeroso, entendeu? E estando em paz. Então, por exemplo, para o meu ritmo de trabalho, para a minha condição financeira, né? Eu acho que é importante falar, para a minha circunstância, eu resolvi contratar uma pessoa para me ajudar em horário comercial. Então, eu tenho uma pessoa, entendeu? Então, assim, poderia pôr na escolinha? Poderia deixar com a minha mãe? Poderia. Eu sou do tipo, assim, não quero dar a minha responsabilidade para minha mãe, para fulano e ciclano, é minha. Então, eu contratei. Existem outras possibilidades? Não tenho como. Então, põe uma creche, é possível. Se a sua prioridade e você precisa trabalhar e quer trabalhar, enfim. Então, é isso. E em cada momento focar. É muito poderoso. Ele fala do método assim, você foca numa atividade 25 minutos. 25 minutos você não... Olha, eu tô aqui, eu vou fazer essa apresentação. 25 minutos. Parece pouco, mas não é. Porque se você estiver realmente focado, você vai produzir muito. Produzir o que você tem que produzir. Aí você para de 3 a 5 minutos. Aí você para, você vai devanear. Você sai, toma um chá, vai... Tá. Aí você volta e faz 25 minutos. Você faz 4 a 5 ciclos, assim. E aí depois você passa um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. Então, assim, cara, é impressionante, assim, o quanto que isso melhora a nossa produtividade, entendeu? Então, assim, Fê, te respondendo, como eu dou conta, eu realmente foco. Aí, chegou na hora que é para eu ficar com meu filho, eu vou ficar com meu filho. Pode cair o mundo, eu vou brincar com ele, entendeu? E curtir isso, sabe? Então, é nesse sentido. Tendo terminado ou não, né, Mari? Exato. E o marido é adulto, então ele entende, obviamente. É adulto e psicólogo, então... Repete, por favor. O marido é o quê? Psicólogo. Adulto, né? Perfeito, mas merece. Merece o então, tipo assim, de é marido. adulto. Então, precisa entender e aí a gente faz os nossos combinados, né? Fazendo várias anotações aqui. Eu também. Eu também, várias. Aqui, eu estou olhando para baixo porque eu estou anotando coisas que eu preciso testar e incorporar no meu dia a dia para ver se comigo funciona, porque isso também é muito particular, né? Isso já é um workshop dessa mentoria que vem pela frente, gente. Isso, é isso mesmo. Mas, assim, tudo isso que eu tô falando, eu compartilhei realmente em pílulas, tipo, nem 1 minuto no meu Instagram, porque
pratica, assim, é isso, faz um dia, só faz um dia para você falar, não deu certo, ou deu certo, com certeza vai dar certo se você fizer do jeitinho que tá dito lá, porque é muito estudo por trás disso para chegar nesse método, sabe? São dados, né? As pessoas elaboram, né, essas ferramentas a partir de dados coletados. Exato. É isso que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas. Não são achismos, né? A pessoa está ali delirando, viajando. Não. A partir de dados, como que eu vou transformar isso numa ferramenta que pode ser utilizada e que realmente funcione, né, no dia a dia das pessoas. Eu acho, assim, muito bacana. Que, né, as coisas não nascem do nada, né, meninas? Eu vou começar a colocar em prática isso amanhã, depois eu digo para vocês, tá? Como é que foi comigo, porque de fato eu preciso fazer, focar. A conversa tá sensacional. Vocês têm mais algumas... Eu tenho mais um monte de dúvidas, mas eu acho que a gente poderia encerrar hoje por aqui. Já estamos a 1 hora, né? Infelizmente, o tempo voa. E foi muito aprendizado. Mari, eu queria que tu vendesse teu peixe, falasse de novo da Midori, da Mamina, vende teu peixe, fala das tuas redes sociais. Eu olhei essas pílulas aí, eu olhei os teus reels, mas eu queria que você falasse aí, vende teu peixe. Fala um pouquinho aí de como as pessoas podem chegar até você, como é que as pessoas podem saber mais da tua mentoria. Legal, obrigada. Bom, para quem quiser me seguir, e aí eu dou dicas lá sobre liderança e autoliderança, gestão e inovação. O meu arroba, né, Mariana Midori Nagata, no Instagram, eu comecei essa nova frente, vamos dizer assim, no final do ano passado, mas tem muita coisa legal que eu compartilho que funciona comigo, né? E para quem tiver interesse, tiver realmente vontade de se autodesenvolver, né, como líder, não líder só de equipe, mas liderança tem a ver com autoliderança, liderar as próprias escolhas, né? Então, nesse processo também de transição de carreira, para quem quiser, a minha mentoria individual, por enquanto, eu só vou abrir 3 vagas para o próximo semestre. Esse semestre eu já não tenho realmente mais vaga, só abri 3. Então, para o próximo, aí pode acessar o meu Linktree e lá tem para reservar a sua vaga para o próximo semestre. E aí, em breve, né, eu irei lançar o grupo também de mentoria para mulheres, né, somente para mulheres, da Mamina. E para quem está na indústria, né, agroindústria, no agronegócio, e tem interesse em desenvolver tanto produto quanto estratégia, marketing, plano de comunicação, voltada para o agronegócio sustentável, regenerativo e orgânico, que é o que eu sou apaixonada, pode contactar também através do meu perfil. Eu acabei de fazer o perfil da Midori Collab, mas não tem nem post lá, acho que nem seguidor, eu criei ele recente, mas também vou começar a abastecer, mas pode entrar em contato comigo tanto pelo meu perfil, quanto pelo LinkedIn, meu LinkedIn, Mariana Midori Nagata, quanto o LinkedIn da Midori Collab. A gente, na nossa edição aqui, a gente vai colocar todas essas informações abaixo aqui na descrição, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Foi um prazer ter você aqui, foi um grande aprendizado, muita coisa que eu vou colocar de fato em prática. Eu queria agradecer pelo presente de ter você aqui, pela tua presença, né? A gente sabe que é uma das coisas mais importantes que a gente tem é a atenção, viu? Olhei seu Instagram. A atenção é muito importante, então obrigada por compartilhar um pouco da tua trajetória. Tenho certeza que tu nos inspirou, assim como vai inspirar tantas outras pessoas que estão assistindo Mulheres no Aqua. Obrigada, Mari. Obrigada, Fê, Kati, Ju, muito prazer em conhecer vocês duas também. Eu agradeço muito, Fê, eu estou muito feliz, e quando você fez o convite para mim, eu falei, nossa, pro Aqua, né, caramba, que legal, faz tanto tempo que eu não sou exclusivamente só pro Aqua, mas para mim tem um lugar, assim, muito importante na minha vida, sabe? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito sucesso aqui, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque ele não é só bonito, mas ele é muito importante, né, e que a gente traga realmente conhecimento, prática, para cada vez mais deixarem as mulheres livres para poderem escolher seus próprios caminhos, né? Perfeito, Mariana. Adorei te conhecer, obrigada pelo teu tempo. A gente tem recebido vários feedbacks sobre o projeto Mulheres no Aqua, ele já está indo para praticamente 2 anos, né, meninas? Né? E aí a gente já tem, então, algumas entrevistas aí publicadas, e como eu estou sempre em sala de aula, é mais comum os alunos virem, né, falar para mim
diretamente. E aí um feedback que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando hoje aqui, que eu recebi de um aluno muito recentemente, semana passada, e aí ele falou assim, nossa, é tão legal de ouvir as entrevistas que vocês trazem, porque aí a gente está aqui na faculdade cheio de medo, e aí a gente vê que uma carreira de sucesso, ela também é feita de diversas etapas, de diversos pontos de mudança, né? E a tua entrevista, você trouxe isso, né? As dificuldades que a vida vão nos impondo e que promovem na gente essa mudança. Não é uma mudança sem dor, né? Imagina perder o pai nesse processo, mudar de emprego, enfrentar, né? Ter uma gravidez, ter filho, decidir casar. Todas as decisões que a gente toma trazem dores que a gente tem que lidar com elas, né? Fora as que a vida nos proporciona, assim, supetão, como você contou para a gente já logo no início. Então, quem conhece, às vezes, uma carreira de sucesso, não consegue ver o que está por trás. E o projeto Mulheres no Aqua está tentando dar luz para isso, para essas carreiras de mulheres e de pessoas que a gente vem entrevistando ao longo do caminho, homens também, para a gente criar essa empatia, né? Criar esse network de confiança, de dizer, olha só, eu ouvi aquela entrevista e ela trouxe isso, essa fala serviu para mim. Então, muito obrigada, Mariana, por compartilhar um pouco da sua vida, sua trajetória profissional. Só temos a agradecer. Obrigada. Obrigada a vocês. Kati, com a tua fala eu lembrei de uma frase que eu amo, que é quem vê palco não conhece os bastidores. Né? E eu acho que Mulheres no Aqua, ele escancara os bastidores da vida de cada pessoa, né, que nos diz sim, né, que escolhe aceitar o nosso convite, estar aqui presente, e como isso é importante, porque a gente vê muito, né, ultimamente, ainda mais com esse advento das redes sociais, tudo mostrado de uma forma muito glamourizada, o que não é a vida real. Né? A Kati trouxe muito essa coisa do medo. O medo faz parte da vida. A diferença é como a gente lida com esses medos. Né? Eu acho que ficou muito claro na fala da Mari, né? O que ela transformou, os medos que ela tinha, as inseguranças, o processo de transformação e onde ela chegou. Então, Mari, não vejo a hora de te conhecer pessoalmente, né? Aqui, pelo Mulheres no Aqua, foi o primeiro passo, né? A Fernanda já tinha nos passado o teu Instagram, então eu fui lá, já estou te seguindo, vi todo o teu conteúdo, adorei. Né? Ontem nós tivemos numa masterclass sobre mulheres, né, em liderança e os processos de transformação, a gente esteve discutindo sobre isso, e veio muito a somar todos esses pontos que você trouxe, tanto que eu anotei várias coisas, porque esse projeto incrível, todas nós aqui somos apaixonadas, que é Mulheres no Aqua, a gente traz muita informação, mas primeiramente a gente nos abastece de informações, tanto técnicas, quanto de autoconhecimento, de vida, é uma troca. Eu falo que é um presente, esse tempo que a gente consegue parar tudo que a gente está fazendo. Nós estamos aqui no nosso hiperfoco, né, Mari? Isso aí. Nisso, né, nesse tema, né, e como isso nos transforma, tanto Exato. Profissionalmente quanto pessoalmente, e como isso é importante. Então, a gente sabe o tanto que você é ocupada, né, cheia das atribuições, e a gente valoriza, a gente agradece muito o seu sim, o seu tempo e o compartilhar de toda essa riqueza aí de experiência, de conhecimento, que já vai fazer diferença nas nossas vidas, né? E com certeza vai fazer diferença em quem puder acessar, né? E conseguir ver esse conteúdo importante. Mari, muito obrigada. Obrigada a você, Ju. A gente está pertinho, viu, Piracicaba? E eu vou de vez em quando. Não, adorei saber que você está aqui no ABC. Precisamos combinar um encontro. Vamos sim. E a gente tem aqui também um conteúdo sobre liderança feminina da psicóloga Aline Archer. Vou deixar alguma indicativa aqui na tela para quem quiser mais informações. Então, esse foi mais um incrível Mulheres no Aqua. Tenho certeza que a gente vai revisitar esse conteúdo aqui. Obrigada pela atenção de cada um de vocês. Obrigada pela presença e pelo presente. E nos vemos, então, no próximo episódio do Mulheres no Aqua. Até lá.
Até. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.